Santa Terezinha. Eu me chamo Tayane, faço curso de psicologia, sou da Renovação Carismática Católica, do grupo São João Paulo II, que acontece toda segunda-feira, ali próximo ao Shopping Q, que é agora o Felicitar. Né? Tenho a graça de ser coordenadora, né, do GOS Santa Terezinha, de ter fundado ele aqui no Liceu, né? Essa nossa família que cada dia agrega mais pessoas e a gente fica muito feliz, né, com a presença de cada um. E a gente vai meditar um pouco sobre restaurados pela fé, que é o tema de hoje. Né, que a gente possa, desde agora, enquanto a gente ainda vai ouvir, enquanto a gente ainda vai escutar a passagem bíblica, que a gente possa pedir no nosso coração a todo instante, do nosso modo: Senhor Jesus, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Nós cremos, mas aumenta a nossa fé. E antes de acontecer a pregação, veio uma moção no grupo da gente colocar a música Eu Te Levantarei, do Frei Gilson. E a gente vai começar com ela. Mas ela não é simplesmente uma música. Ela foi uma promessa, né, que através do núcleo Deus fez para nós. Que Ele nos levantaria. Que apesar de qualquer coisa que a gente passa, Ele estaria nos levantando. E uma promessa de Deus, ela pode demorar, mas ela sempre se cumpre. E muitas vezes ela se cumpre e a gente nem percebe. A gente simplesmente acorda um dia mais feliz, um dia mais forte e fala: nossa, o que será que está acontecendo, né? E esquece que a providência de Deus, ela age, né? Então a gente vai colocar essa música para a gente refletir um pouco, um pedacinho dela. E assim a gente começa a pregação depois de ouvir a promessa de Deus para nós. Quem quiser cantar, fica à vontade. Filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Então, diante dessa promessa do Senhor, a gente tem uma certeza, que igual a gente entrou, a gente não vai sair. Né, que Ele vai agir no nosso meio, da maneira dEle, mas que Ele vai aumentar a nossa fé. Então, quem tiver trago a Bíblia e quiser acompanhar em Daniel 3, a gente vai falar sobre a passagem, assim, brevemente, dos 3 jovens. Né, de como Deus agiu através da fé deles, que estavam dentro da fornalha, ou seja, não adianta pedir para que não aconteça a provação, porque a fé é provada na provação. Que a gente possa ter essa certeza, que se a gente louvar na dor, se a gente agradecer a Deus pelos sofrimentos, Ele vai nos honrar. Então, Daniel 3, começa assim, no versículo 15. Agora, então, ficai preparados. Quando ouvides o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, deverei cair de joelho e adorar a estátua de ouro que eu fiz. Se não adorardes na mesma hora, serei atirados na fornalha acesa. E qual é o Deus que vos há de livrar da minha mão? Sidraque, Misaque e Abdinego responderam: nem precisamos dar a resposta a essa ordem. Existe o nosso Deus, a quem cultuamos, e Ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvar-nos da tua mão. Mas mesmo que isso não aconteça, fique sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao seu Deus, que não vamos adorar a estátua de ouro, e nem construída por ti, ó rei. Nabucodonosor ficou furioso, mandou então acender a fornalha,
um fogo 7 vezes maior do que de costume. Os 3 ficaram passeando por entre as chamas, cantando hinos a Deus e louvando o Senhor. Azarias de pé orou assim, saltando a voz no meio do fogo. Bendito és tu, Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Pois foste justo em tudo e por nós fizestes. Em tuas obras são todas verdadeiras. Retos os teus caminhos, e as tuas decisões são verdade. Foi justa a tua sentença que proferistes, junto aos castigos que nos mandastes a Jerusalém, cidade santa de nossos pais. Tudo aquilo que fizestes foi sentença justa. O anjo do Senhor, porém, desceu junto a Azarias e seus companheiros na fornalha e impediu as labaredas para fora da fornalha, e fez surgir, no meio da fornalha, um vento úmido refrescante, e o fogo não atingiu e nem causou qualquer incômodo. Os 3 então cantaram hinos e glorificaram o Senhor, Deus, em uma só voz, dentro da fornalha. Ou seja, é através do sofrimento que Deus nos liberta. Não tem como Ele nos libertar, não tem como Ele provar a nossa fé, não tem como a gente ser fiel a Ele se não for através da provação. Só a cruz é que nos dá a salvação. Então a gente precisa sim passar pelo Calvário, precisa passar muitas vezes por aridez espiritual, por dificuldade, buscar a Deus e muitas vezes não ouvir ou não sentir, para que a gente comece a ter um aumento de fé. É no ápice da tribulação que Deus age. E como é que eu vou contextualizar essa questão do restaurados pela fé no meio acadêmico? Deus ia colocando no meu coração que a gente precisa fazer dos nossos estudos um momento de oração. Que a gente precisa conseguir conciliar, né, o ora et labore, que a gente precisa trabalhar, que no nosso caso são os estudos, e que a gente precisa de rezar, que a gente precisa orar, colocar ele no centro. Porque quando ele for o centro, quando a gente falar, não, Senhor, primeiro a gente vai fazer as suas obras, primeiro a gente vai fazer as suas coisas, primeiro eu vou fazer a minha oração pessoal quando eu acordo, eu vou acordar mais cedo, né, eu vou abdicar de mim mesmo, e vou acordar um pouco mais cedo e vou me encontrar contigo. Vou perguntar o que tu queres, vou entregar a minha prova, vou entregar o meu trabalho, vou entregar minhas questões pessoais, vou entregar minhas questões psíquicas. Porque se assim fosse, quando a gente tivesse um problema psicológico, a gente procuraria um psicólogo. Quando a gente tivesse com alguma dor física, um médico. Uma dor de dente, um dentista. E assim, para que a fé? Se a gente pode resolver tudo humanamente. O nosso medo vem quando a gente realmente quer resolver por nós mesmos. Quando a gente tem um grupo e a gente fala, ah, não, essa passagem aqui é tranquila, eu vou dar uma lida aqui e vou pregar lá o que eu entendi. Aí sim você pode sentir medo. Quando você for fazer sua prova e você tiver estudado mais ou menos, tiver estudado muito, mas não colocar Deus na hora da prova. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude aqui, porque eu estudei, mas eu preciso que o Senhor me relembre de tantas coisas, né? Eu preciso que nessa dificuldade aqui o Senhor venha me ajudar, venha me dar uma luz. Aí sim a gente não precisa mais ter medo, porque a partir do momento que a gente colocou Deus no centro, o resto vai vir por acréscimo. Os estudos vão vir por acréscimo, as questões pessoais vão vir. Então que a gente possa saber que a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós podemos ser jovens diferentes. Podemos ser como esses 3 jovens que diante da tribulação, que diante da fornalha, louvou ao Senhor. Não perguntou, Senhor, por que eu estou nessa fornalha, por que eu estou passando por isso, quem é esse rei, será que esse rei é um inimigo, ou será que esse rei vem me ajudar, será que através dessa tribulação eu vou crescer? Eles nem questionaram. Eles simplesmente confiaram em Deus, agradeceram e foram louvando a Deus na fornalha. E ali a fé dele, né, Deus foi mostrando, Deus foi entendendo que aquela fé era verdadeira e mandou um anjo. Né, os anjos que vêm nos ajudar, os anjos que vêm nos auxiliar. Eu não sei se todo mundo sabe, né, mas cada um tem um anjo de guarda, né, cada casa tem um anjo de guarda, cada família, cada país. Então, assim, que a gente possa mesmo dar um pouco de tarefa, né, para os nossos anjos, não deixar eles tão sem fazer nada, né, que a gente possa pedir, tanto com a nossa oração desde criança, né, do anjo da guarda, quanto que a gente possa conversar com ele mesmo. Parece loucura no começo, né? A gente chegar e conversar com o nosso anjo de guarda, mas vocês vão ver que eles ajudam, que eles vão onde vocês pedem. Né? Então que a gente possa ter uma vida mais de fé, sabe? Assim, um olhar mais espiritual para as coisas, para esse mundo, porque o terreno a gente não vai conseguir entender muita coisa. Mas quando a gente começar a ter esse olhar espiritual, que a gente começar a pedir a Deus, né, que Ele mostre essas questões espirituais, a gente vai conseguir entender muitas coisas. Então é mais nesse sentido mesmo, assim, né, da questão da faculdade, nesse sentido, que a gente coloque mesmo Deus nas nossas orações, porque Deus vem colocando no meu coração que muitas pessoas estão afastadas dele
porque estão pensando, não, eu tenho que fazer minha faculdade primeiro, eu tenho que dar uma estudada aqui, né? Eu não posso participar do grupo de oração, porque afinal de contas é na hora do meu intervalo, eu não vou comer, eu tenho prova depois, então vai ser mais complicado. Então, realmente, nesse momento, eu não consigo conciliar. E não é bem assim, né? Se a gente parar um tempinho, uma vez por semana, para estar aqui, para se dedicar, para se entregar de verdade, que é um momento que está dentro da universidade, mas é o nosso mundinho, né? O lugar onde a gente pode chorar, a gente pode sorrir, a gente pode rezar, pode pedir ajuda, afinal de contas nós somos família, né? E é assim, um com o outro, que a gente vai construindo a nossa fé, né? Que a gente vai se ajudando, e é isso. Agora eu vou colocar uma última música, né? Que foi a moção do Juninho, que é Os Teus Passos, que é exatamente para a gente entender um pouco do que é essa fé, né? Essa fé que muitas vezes a gente anda na escuridão, a gente não sabe qual é o próximo passo, né? A gente vê ali só o abismo, mas a gente confia em Deus, a gente rezou e sabe que o caminho é aquele, e a gente vai andar, vai de olhos fechados e vai com medo, a gente não vai sem medo. A gente sente medo, mas mesmo assim a gente avança. A gente tem um coração decidido de ir aonde a gente não conhece, né? De ir numa universidade e fundar um grupo, ou de chegar na sua sala agora e falar, eu estava num grupo de oração e eu quero que na segunda-feira que vem você esteja lá comigo, para você conhecer, para você ver essa realidade. E isso é a fé. Eu vou só esperar o celular aqui dar uma colaborada para a gente colocar essa última música e a gente refletir. E na nossa oração pessoal mesmo, a gente ir pedindo a Deus o dom dessa fé. O nome da música é Teus Planos, Juninho Casimiro. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou a mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.